Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Versículo 2. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Versículo 3. Fundiu 4 argolas de ouro, que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Versículo 4. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Versículo 6. Fez a tampa da arca, o propiciatório, também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Vamos ler aqui o comentário aqui no rodapé. Jesus Cristo, o Messias, é o propiciatório de Yahvé. Romanos 3:25. Aqui leremos: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Daquele que deposita toda a sua fé em Cristo Jesus. A expressão, entre aspas, propiciação, vem do antigo hebraico, que traduzido para o termo grego na Septuaginta, hilasterion, significa o lugar específico onde os pecados deviam ser expiados ou pagos, removidos, e que em grego era chamado de caporete, abre parênteses, propiciatório, fecha parênteses. Através do sacrifício redentor de Jesus, o Filho de Deus, o Pai remove o pecado do seu povo, não virtualmente ou simbolicamente, como se dava nos rituais do passado, mas agora em plena realidade físico e espiritual. Eliminando definitivamente toda a culpabilidade humana perante Deus. Glória a Deus, o supremo juiz, e limpando completamente a consciência de cada indivíduo que aceita o sacrifício do Senhor como salvação para a sua vida, e a partir dessa constatação nasce de novo. João 3, 1 João 2:2. Então a expressão propiciação vem do antigo hebraico e significa o lugar específico onde os pecados deviam ser expiados, que os pecados deviam ser pagos, removidos, e que em grego era chamado de caporete, que é o propiciatório. Através do sacrifício, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Deus Pai, remove o pecado do povo, não virtualmente, não de forma simbolicamente, não virtualmente, como se dava nos rituais do passado. Levíticos 16 nós vimos isso. Mas agora, em plena realidade físico-espiritual, eliminando definitivamente toda a culpa, toda a culpabilidade nossa, dos seres humanos, perante o Deus Santo. O supremo juiz, ele é o supremo juiz, e assim limpando completamente a consciência de cada indivíduo que aceita o sacrifício do Senhor como salvação para a sua vida,
e a partir dessa constatação nasce de novo, um novo nascimento. É a passagem que fala sobre o novo nascimento. João 3, aqui leremos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando 2 pontos. Em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos questionou-o, 2 pontos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus, 2 pontos. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Versículo 9. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Versículo 10. Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Versículo 11. Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testamento. O frequente uso da palavra testemunho e da experiência e de expressões jurídicas confere a este evangelho o caráter de um imenso processo. Versículo 12. Se, falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, 2 pontos, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Vamos ler João 1:13, a proclamação de João Batista. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo, 2 pontos, este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Excelência, primazia, superioridade, prioridade, preferência. O Espírito de Deus habitou plenamente, tabernaculou o corpo humano de Jesus, Deus encarnado. Romanos 8:3, 1 João 4:2-3. Agora Gálatas 6:15. Não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado, em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. O que realmente importa é ser uma nova
criação. Veja só, ao contrário do dito popular, nem todos são filhos de Deus, essa é uma posição muito importante e privilegiada, somente possível àqueles que aceitaram com fé a graça salvadora de Jesus Cristo. E, portanto, ao nascerem de novo, o novo nascimento, passaram por um processo milagroso de nova criação. Passaram por um processo milagroso de nova criação. Esse novo ser, criado à imagem de Cristo, precisa alimentar-se da palavra e crescer em sabedoria divina, amadurecer como cristão e gerar filhos e filhas espirituais. Então precisa alimentar-se da palavra e crescer em sabedoria de Deus, amadurecendo como cristão, para então gerar filhos e filhas espirituais. João 1,12, 2 Coríntios 5,17, Tiago 1,18. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Deus nos gerou para abençoar. Veja só, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Tiago afirma que é Deus quem nos assiste em tudo. Em tudo, Deus nos assiste, em tudo, outorgando dons e virtude às pessoas. Dons, capacidade e virtudes, poder às pessoas, especialmente a seus filhos. Deus, diferentemente dos corpos celestes e dos fenômenos atmosféricos, é uma pessoa imutável. Deus nunca muda. Hebreus 13:8, Malaquias 3:6. Veja só, o maior e mais importante dos dons é a regeneração produzida pelo Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, ok? O mais importante e o maior dos dons é a regeneração produzida por Jesus, produzida pelo Evangelho, que é Jesus. Assim como os primeiros frutos de uma colheita indicavam a qualidade da safra, os primeiros cristãos representavam que muitos haveriam de ser salvos, até a iminente volta do Senhor. João 3:8, Colossenses 1:5, 1 Pedro 1:22 e 23. Vamos ler Tito 3:5, onde diz: a salvação conduz às boas obras. Vamos a partir do versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus nosso Salvador foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Veja só, o termo usado aqui, originalmente em grego, para descrever o amor de Deus pelos homens é filantropia, onde nós lemos: contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, forem manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. O Senhor nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o Espírito de Cristo Jesus. 1 Pedro 1:23 está escrito: fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Veja só, o novo nascimento, abre parênteses, a regeneração, fecha parênteses, é um milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus nas vidas das pessoas que recebem com gratidão e sinceridade esse dom de Deus.
A palavra de Deus é o anúncio do Evangelho, abre parênteses, a própria pessoa de Cristo Jesus, fecha parênteses, e conclama o pecador ao arrependimento e à salvação. Tiago 1,18. Nesse contexto, abre aspas, a semente, fecha aspas, a semente é a eterna palavra de Deus, que uma vez pregada jamais volta vazia. Que uma vez pregada jamais volta vazia. Isaías 40, 6-8. Entretanto, aqueles que confiam na palavra do Senhor conhecem seus limites e a graça de Deus que os sustenta todos os dias, como os lírios do campo. Mateus 6, 28 e 29. Entretanto, então, aqueles que confiam na palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus é a palavra de Deus. Daí conhecem seus limites e conhecem a graça de Deus que os sustenta todos os dias, sustento diário. O Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, como lá em Mateus 6, 28 e 29, referindo-se aos lírios do campo. Os crentes são como as mais belas e perfumadas flores. Quanto mais esmagados pelo mundo e provados, mais exalam o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância da vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Veja só, à medida que o aroma do Evangelho é espalhado no mundo pelo testemunho cristão, pelo testemunho de um cristão, todos podem experimentar o seu bom perfume. Entretanto, essa fragrância pode ser interpretada de duas maneiras. 2 pontos. Cheiro de vida eterna pelos salvos, cheiro de vida eterna pelos salvos, e cheiro de morte e destruição por aqueles que estão perecendo, que estão vivendo no pecado. Não porque a mensagem do Evangelho possa exalar um cheiro mortífero, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus em Jesus Cristo, confirmaram sua escolha, ou seja, a morte eterna. Quem são os capacitados a compreender esse mistério? A resposta está em 3:5, que vamos ler. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem do Senhor Deus. Paulo responde aqui a pergunta levantada no versículo 16 ali que lemos. Mas quem são os que são capacitados para essas verdades? Nessa força, capacidade, dons e talentos, nossa força, nossa capacidade, nossos dons, nossos talentos vêm do Senhor. Tudo vem do Senhor. O cristão maduro tem plena consciência dessa verdade e por isso desenvolve uma autoestima equilibrada, louvando a Deus pela maneira como foi criado. Salmos 139, 13-17. Glória a Deus. Voltando no Êxodo 37, agora no versículo 7, continuando. Confeccionou também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Nós vimos que Jesus Cristo
é o propiciatório de Deus, onde nós lemos em Romanos 3, 25. Veja só, somente por meio de Jesus Cristo, nós, seres humanos, podemos nos aproximar da glória de Deus, sem ser aniquilados, sem sermos destruídos. Por esse motivo, é que no propiciatório pode existir uma representação da glória de Deus, na forma de 2 querubins, abre parênteses, seres angelicais alados, fecha parênteses, esculpidos, que antes serviam para guardar o caminho da árvore da vida, o caminho aqui com letra maiúscula, Gênesis 3, 24, mas que no Santo dos Santos guardam a santidade de Yahvé, Deus. Então Jesus Cristo, o Messias, é o propiciatório de Yahvé, o tabernáculo, a habitação da plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Vejamos Colossenses 2, no versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Versículo 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo, como nosso Senhor, e maior exemplo de amor, obediência ao Pai e compaixão por seus irmãos. Contudo, Cristo é também em primazia e autoridade sobre toda a criatura no universo. Portanto, ele não foi criado por Deus como um anjo de luz, segundo pregavam os gnósticos. Cristo é Deus. João 14, 6. Glória a Deus. Cristo Jesus é Deus. Voltando à mesa dos pães e seus utensílios. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Versículo 12. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Versículo 15. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, 2 pontos. Seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. Continuando, o candelabro de ouro. Versículo 17. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores, formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 2 pontos, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor. E 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores, 2 pontos. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro, os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7, seus cortadores de pavio
e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Continuando, o altar do incenso e o óleo da unção. Versículo 25, fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas, em forma de chifre, formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada uma dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Glória a Deus. Nós concluímos então a leitura de Êxodo capítulo 37. Nós lemos no Novo Testamento também. Nós fizemos leituras no Novo Testamento de textos que têm referência, que têm ligação com esse texto. E permitindo Deus, amanhã estaremos lendo Êxodo 38. E apenas recapitulando aqui, Jesus Cristo é o propiciatório de Deus, o tabernáculo, a habitação da plenitude da divindade. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o libertador. E nós vimos também sobre o novo nascimento, onde nós lemos em Gálatas 6,15, não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. O que realmente importa é ser uma nova criação. Somente é possível nova criação aqueles que aceitaram com fé a graça salvadora de Jesus Cristo e, portanto, ao nascerem de novo, passam por um processo. É um milagre da nova criação. Esse novo ser, criado à imagem de Cristo, precisa alimentar-se da palavra de Deus e crescer em sabedoria, amadurecendo como cristão e gerar filhos e filhas espirituais. O novo nascimento, quando nós abandonamos nossos erros, quando nós somos aceitos por Jesus, quando também nós nos submetemos, aceitando com fé a graça salvadora de Jesus, acontece o processo de milagre, a nova criação. A nova criação. E devemos nos alimentar da palavra, ler as Escrituras diariamente, entender e começar a praticar o que nós entendemos, para que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, para que nós venhamos a crescer, a amadurecer como cristão, amadurecimento espiritual, para a edificação da nossa vida e podemos atingir outras pessoas, os nossos semelhantes.